Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Então, nesta aula, a gente vai começar o nosso estudo sobre as vigas. Nós vamos fazer aqui uma introdução, entender comportamentos, para depois a gente partir para os cálculos, né? Eu sei que a maioria gosta principalmente dos cálculos, mas não vai adiantar você fazer cálculo se você não entende como é que funciona o comportamento dos elementos estruturais. Então, aqui nessa aula, a gente vai fazer uma introdução. Vamos começar. Vigas. As vigas servem para transmitir as reações da laje e o peso de paredes para os pilares. As vigas também ajudam a absorver a ação do vento. Então, a viga, ela age ali formando os pórticos que ajudam na estabilidade global dos edifícios, né, da estrutura. A gente viu anteriormente. Então, como se vê aqui, ó, a viga serve para transmitir as reações da laje e o peso de parede. A gente vai ver aqui que o peso de parede ele é previsto no cálculo das vigas e não das lajes. Aqui, ó. Essa parede, a carga dessa parede aqui, ela é prevista no cálculo dessa viga aqui, ó. Ela não é prevista no cálculo da laje. A laje aqui, ó, que eu estou riscando, ela fica imune ao cálculo dessa parede. Por mais que ela esteja sobre essa laje, ela não causa ações nessa laje. A gente vai considerar a carga dessa parede nessa viga aqui. Se a parede tivesse mais ou menos aqui, onde eu estou desenhando, tivesse solta, uma parede solta aqui, sem viga embaixo, aí sim, aí essa parede iria descarregar sobre a laje e a gente deveria dimensionar essa laje para suportar essa carga adicional, tá bom? Então, essas paredes aqui que contornam a laje, que nessas paredes aqui do canto, ó, elas não são consideradas como cargas na laje, elas são consideradas como cargas para estas vigas aqui, ó. Tá bom? É muito importante entender isso. As vigas devem, preferencialmente, ficar embutidas na parede. O que isso quer dizer? Que quando, não sei se você já viu, mas às vezes as vigas elas têm uma espessura muito grande e ela fica para fora da alvenaria. E aquilo ali é desagradável, é tido como sendo uma estrutura feia. Somente aqueles casos ali onde realmente a carga que a estrutura vai suportar é muito alta, que nem prédios de vários pavimentos, e não se consegue encontrar blocos de tijolos cerâmicos naquela espessura, aí sim, mas na maioria dos casos tem que embutir a viga e deixar na mesma espessura aqui da alvenaria, para ela ficar aqui escondida no reboco. Ó. Você perceba aqui, ó, a viga está na mesma espessura aqui do bloco cerâmico e vem toda essa camada de reboco aqui, ó, tampando ela. Ela vai ficar embutida, vai ter a laje e ninguém nunca vai imaginar que tem a viga aqui. Lógico que você, engenheiro, sabe que tem uma viga aqui para suportar essa laje. Mas a olho nu não é possível visualizar, tá bom? E aqui a gente tem aqui, ó, algumas recomendações, ó. Se a espessura da parede é de 25, a viga vai ter 22. Se tiver 27, essa diferença aqui de 3 centímetros é um recomendável, né? Porque vai ter o reboco, né? A camada de revestimento argamassado. Então a gente tem que deixar aqui esses 3 centímetros como segurança, tá bom? Para um bom arranjo estrutural, o ideal é sempre apoiar as vigas sobre pilares, evitando descarregar sobre outra viga. Então vamos supor aqui que nessa estrutura, ó, essa viga aqui, ela descarregasse em outra viga. Quando isso acontece, a espessura dessa viga que vai receber esse carregamento, ela deve ser aumentada. Ela vai ter que ter uma altura H maior. Isso vai encarecer a estrutura, isso vai prejudicar ali o bom da estrutura. A gente não pode colocar vigas com tamanhos muito elevados, porque pode prejudicar a concepção, né, a compatibilização com o projeto de arquitetura. Então, o ideal para um bom arranjo estrutural é sempre apoiar as vigas sobre pilares, tá bom? As vigas podem ter vãos de 2 a 6 metros, considera-se vão médio de 4 metros. A altura H das vigas, para efeito de pré-dimensionamento, normalmente situa-se entre L sobre 10 e L sobre 12, sendo L o vão teórico. Então, a gente aprendeu, né, que o vão aqui ele vai do meio do apoio
cruza todo o vão aqui e vai até o meio do outro apoio. Vamos supor que essa distância total aqui deu de 5 metros. 5 metros vai dar 50 centímetros, dividido por 10. Então, a altura dessa viga aqui em pré-dimensionamento seria de 5 centímetros. Desculpa. 5 metros é 500 centímetros, né? Dividido por 10, a altura da viga daria 50 centímetros. Isso é bem comum, viu? A maioria das literaturas de concreto armado recomenda, sim, este método para pré-dimensionamento. Você não vai fazer isso aqui e já mandar para a obra ou projeto apenas baseado nesse parâmetro. Não funciona assim. Ele é, assim, aproximado. Ele serve como parâmetro, sim, mas não é o final. Deve-se sempre fazer o cálculo, tá bom? Essa parte é só isso aqui mesmo. Algumas vezes pode ser necessário descarregar uma parede diretamente sobre a laje. Neste caso, é necessário reforçar a armadura da laje. Então perceba aqui, ó, que não tem viga. A parede está descarregando diretamente sobre a laje. Então, obviamente que essa laje aqui vai ter que ter uma espessura maior, vai ter que ter uma altura maior para aumentar a sua inércia. Foi aquilo que eu disse anteriormente, né? A parede aqui do canto, ela é prevista no cálculo dessa viga aqui, ó. Mas sem viga, aí essa parede vai exercer carga sobre essa laje aqui. Classificação das vigas. As vigas são elementos estruturais projetados para suportar cargas aplicadas perpendicularmente aos seus eixos, né? Sempre ali no sentido de cima. A gente já vai ver. Tendendo assim a fletir. Em geral, são longas e retas e possuem seção transversal constante. Então aqui a gente tem as vigas, né? Aquilo que eu disse de esforços perpendiculares é isso aqui, ó. A maioria dos esforços vem nessa direção aqui, ó. A 90 graus, formando um ângulo de 90 graus, né? No seu eixo. O primeiro de tudo aqui, a gente tem a viga apoiada. A maioria dos cálculos das vigas, elas são consideradas apoiadas. Por quê? Porque na viga apoiada, a gente tem esse comportamento aqui de momento, igualzinho lá na laje. É a mesma coisa. O momento fletor máximo aqui, ó, é no meio da viga. E a gente viu também que quando a gente tem aqui uma viga engastada, assim como a laje, esse momento ele não vai ser assim, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Porque o engaste ele vai roubar, né? Ele vai puxar para ele um pouco desse momento. Então por que que dimensiona assim e não dimensiona assim? Não era mais fácil dimensionar desse jeito aqui, ó, ela engastada e calcular a armadura exata, a altura exata e assim economizar? Não. Por quê? Porque a estrutura a gente não dimensiona somente pensando no custo, a gente pensa também na segurança. Porque se a estrutura falhar, já era, acabou tudo, vai cair tudo, vai morrer gente. Então não, a gente sempre deve dimensionar a favor da segurança. E sendo a favor da segurança, ó, ela sendo biapoiada, a gente está dimensionando a favor da segurança, porque a gente está dimensionando para um esforço muito maior, maior ou muito maior. Se ela vai resistir a um esforço desse tamanho, automaticamente ela resiste a um esforço desse tamanho aqui, ó, do engaste. Então, por isso que a gente sempre vai dimensionar vigas considerando ela como sendo biapoiada. Viga apoiada ou biapoiada. E a gente tem aqui também a viga contínua, que é quando se tem mais de 3 apoios, né? A partir de 3 apoios já é considerada viga contínua. 2 apoios ela é biapoiada e aqui viga contínua. A gente vai explanar mais esses conceitos aqui, ó. Vigas biapoiadas possuem apenas 2 apoios, né? Aqui no caso são os pilares. É projetada para o momento fletor máximo no centro da viga. Sua deformação gera tensões de compressão na parte superior, né? Porque aqui a tendência ao encurtamento, né? Deixa eu fazer de novo esse negócio aqui. Ficou feio. Deixa eu tentar fazer aqui uma setinha. Porque aqui, ó, na compressão, acontece isso aqui, ó. As fibras tendem a se encurtar. E encurtamento é compressão. E aqui embaixo, ó, elas vão tender a fazer esse movimento aqui, ó. A alongar. E alongar é tração. Então, aqui está dizendo que sua deformação gera tensões de compressão na parte superior e de tração na parte inferior. Aqui também tem um conceito chamado linha neutra. Vamos supor aqui, ó, que ela está nesse rumo aqui, ó, linha neutra.
É uma linha imaginária. Existe fórmula para calcular também, que a gente vai ver. A linha neutra é uma região onde há ausência de esforços. Acima dela, compressão e abaixo dela, tração. E nela há uma ausência de esforços. Isso é comprovado, né, através de testes científicos que existe sim uma região no concreto onde há essa ausência de esforços. Então aqui em cima o concreto trabalha melhor na compressão e na parte de inferior quem trabalha melhor é o aço, porque o aço tem grande resistência à tração. O aço também tem grande resistência à compressão, tá? Mas aqui para efeito de concreto armado a gente considera ele apenas para tração. Mas o aço ele resiste tanto à compressão quanto à tração. Ele é um material muito resistente mesmo. O concreto não. O concreto ele resiste bem à compressão, mas não tem uma resistência boa à tração. É 10% da capacidade de compressão. Vigas contínuas são vigas que possuem mais de 2 apoios, onde tem-se nos vãos compressão na parte superior e tração na parte inferior. Já nos apoios ocorre o contrário. Então, o que a gente percebe aqui que nos apoios, ó, vai acontecer o contrário do que acontece no vão. Então, como a gente viu aqui, ó, compressão em cima, tração embaixo, ó, aqui no vão tudo igual. Compressão em cima, tração embaixo. Compressão em cima, tração embaixo. Mas no apoio vai acontecer o contrário. No apoio vai ser tração em cima e compressão embaixo. Aqui a gente tem o desenho da armadura, ó. Armadura positiva embaixo e armadura negativa embaixo aqui, ó. Porque como está submetida, nas zonas onde está submetida a esforço de tração, tem que pôr armadura de aço. Então, como aqui no apoio a tensão maior de tração, então tem que colocar aço aqui. Não colocar aço embaixo. Aqui embaixo no apoio vai ter compressão. Teoria da viga contínua, liberdade de giro na extremidade, engastamento entre vigas. Então a gente tem o seguinte, como já foi dito, laje engasta com laje, viga engasta com viga. A gente não considera a viga engastada no pilar. Mas e na prática? Na prática, sim. Na prática, o armador, o pedreiro, ele vai sim gastar a viga no pilar. Mas como a gente já viu, você considerar para cálculo engastado, você vai dimensionar por um esforço menor. Então você considera como sendo apenas apoiada. Mas as vigas em si, elas engastam aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, é apoio. Ó, vou até fazer o triangulinho, mas aqui, ó, é engaste, porque elas vão engastar entre si, ó. Aqui é engaste. E aqui é apoio. Então é muito importante que você entenda isso, você não tenha dificuldade nisso, ó. Tem que enxergar o esquema estrutural de como que funciona. E aqui, ó, a mesma coisa. Armadura negativa e armadura positiva. Então, é muito importante que você tenha isso gravado na sua mente, ó. A viga, para efeito de cálculo, sempre apoiada em pilares. Viga com viga, engastada. Se tratando de vigas contínuas, né? Cálculos isostáticos e hiperestáticos. Isso aqui você tem que lembrar lá de mecânica geral, resistência dos materiais ou outra disciplina que você começou a estudar o comportamento de estruturas, de corpos rígidos, que existe 3 tipos, né? Hipostática, isostática e hiperestática. A hipostática é quando o número de reações é menor do que o número de equações, né? Que a gente tem basicamente 3 equações. A reação na vertical, reação na horizontal e o momento fletor, né, quando tem engaste. Então aqui nesse primeiro exemplo, ó, a gente vai ter aqui, ó, um apoio fixo, né, então ele resistiria aqui, ó, uma reação vertical e uma reação horizontal. E esse apoio aqui, ele resistiria apenas a um tipo, a somente vertical. Já quando é engaste, eles são 3 reações que ele tem: a horizontal, vertical e a rotação, que é o momento. Aí ele teria, então nesse caso, essa estrutura aqui, ela teria 6, né? 3 de cada lado. E o momento aqui. Então a estrutura, igual essa daqui de baixo, era uma estrutura tida como hiperestática. Ela seria uma estrutura onde haveria um carregamento menor, como a gente viu. Quando ela é considerada aqui isostática,
ela vai ter carregamentos maiores, então ela é a favor da segurança. Então, na maioria das vezes, a gente considera esses cálculos aqui. Mas, às vezes, também acontece o que se chama de cálculo isostático e hiperestáticos ao mesmo tempo, tá bom? Essa aula a gente ia falar só sobre isso mesmo. Se ficar alguma dúvida, você pode me mandar, tá? A gente vai seguir nas outras aulas fazendo os cálculos, fazendo os dimensionamentos, entendendo mais do comportamento das vigas, mas é muito importante que você entenda isso daqui que foi passado, tá bom? Espero que tenha gostado. Se ficar alguma dúvida, é só avisar. Então, até a próxima aula.